Fala galera, antes de começar o vídeo, gostaria de apresentar um novo parceiro do canal, que está oferecendo uma promoção imperdível de um e-book sobre como controlar a ansiedade e a insônia. Clicando no link da descrição, você consegue um super desconto de R$ 199 por apenas R$ 59. É isso mesmo, clique no link da descrição. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Boa noite a todos. Me chamo Ivani e moro no litoral de Pacatuba, no estado do Ceará. Esse relato aconteceu no ano de 1982, quando eu tinha apenas 19 anos e ainda morava com meus pais. Nós éramos pessoas simples da roça e vivíamos da terra. Meu pai se chamava Antônio. Ele era aquele tipo de homem bem reservado. Tinha uma capacidade imensa de negociar os grãos e as frutas que colhíamos. Meu pai também fazia carvão para vender e tinha uma paixão enorme pela caça. Nós tínhamos 2 cachorros de caça que todo mundo tinha inveja. Quando eles batiam atrás de um animal, eles só se acalmavam quando pegavam a presa. Um dia eu estava na roça com meu pai e vimos um veado adulto correndo entre as árvores de uma mata grande que tinha perto da casa. Normalmente, esses bichos são bem ariscos e difíceis de ver por perto da casa. Meu pai me disse para ir em casa e pegar as espingardas, o lampião e soltar os cachorros e pegar mais alguns mantimentos para irmos atrás do animal. Após pegar todas as coisas que iríamos precisar, saímos para a caçada. Os cachorros saíram em disparada assim que sentiram o cheiro do animal. Foi aí que eu e meu pai começamos a se embrenhar na mata da serra, cada vez mais longe, até que a noite caiu. Começou a ficar bem escuro. Quando eu decidi acender o lampião, meu pai me interrompeu, dizendo que ainda não era hora de acender, pois os cachorros tinham acuado alguma coisa. Corremos em direção aos latidos e chegamos em uma parte da mata muito fechada. Quase não dava para andar, de tanto mato que tinha. Quando chegamos no local, os cachorros haviam acuado um tatu e dos grandes, porém ele tinha se escondido para dentro do buraco. Foi então que eu percebi que esqueci a ferramenta de cavar em casa. Após isso, meu pai disse para acender o lampião e voltarmos para casa, pois já era umas 9 horas da noite e estávamos muito longe de casa. Assim que acendi o lampião, escutamos uma coisa vindo correndo, muito rápido. O cervo que estávamos caçando passou como um raio, bem ao lado de onde estávamos. Os cachorros partiram atrás dele e entraram em uma perseguição. Quando eu me preparei para correr, meu pai me segurou pelo braço bem forte e disse para eu ficar em silêncio, sem fazer nenhum barulho. Porém, só se ouvia os latidos dos cachorros, bem longe, e os ventos batendo nas folhas. Fiquei observando meu pai, e ele estava olhando alguma coisa, que eu não sabia o que era. Foi então que ele falou que o cervo provavelmente estava fugindo de alguma coisa.
Logo depois que o meu pai falou, começamos a escutar alguma coisa quebrando os galhos no chão e mexendo o mato que estava próximo. Meu pai mandou deixar as coisas no chão e pegar somente a faca e a espingarda, e me disse para subir em uma árvore o quanto antes. No momento em que meu pai me falou isso, eu já estava com bastante medo, porque para um homem com a experiência que ele tem, falar que deveríamos subir em uma árvore só poderia ser uma situação bastante grave. Após eu subir na árvore, ele me entregou as facas e a espingarda, e depois subiu sem fazer nenhum barulho. Ficamos esperando algum tempo na árvore, até percebermos que o barulho dos galhos se quebrando parou. Deduzimos que o animal que estava ali nos espreitando nos percebeu pelo cheiro e ficou nos procurando. Porém, devido ao anoitecer, não estávamos conseguindo ver claramente que tipo de animal era. Quando olhamos embaixo do pé da árvore, vimos um animal negro bem grande. Ele estava de pé, nos olhando em cima da árvore. Assim que comecei a analisar a criatura, meu pai já havia dado o primeiro tiro. Eu quase caí da árvore com um susto, pois não estava esperando esse disparo. O tiro acertou a criatura e a mesma correu para dentro da mata. Meu pai me perguntou quem eu tinha visto, e falei que era um animal grande e negro, que parecia um lobo, porém do tamanho de um urso. O mesmo estava em pé, no tronco da árvore. Ficamos em silêncio por um tempo, e foi então que meu pai perguntou sobre os cachorros. Ficamos tentando escutar algum latido, porém escutamos outro barulho no meio do mato, e automaticamente apontamos as armas em direção ao barulho. Foi então que vimos sair do mato um grande animal negro. Ele estava de pé. Era um pouco corcunda. Seus braços eram grandes. Ele ficou farejando as coisas que havíamos deixado no chão. Neste momento, as lágrimas já estavam caindo do meu rosto de tanto medo. Mesmo no escuro, dava para ver, com a luz fraca da lua, aquela coisa. Ela começou a andar ao redor da árvore. Foi então que meu pai disparou outra vez, mas dessa vez o tiro acertou a criatura, porque logo após o tiro, ela soltou um grito tão alto que precisei tapar os ouvidos nesse momento, pois o uivo do animal era ensurdecedor. Quando a criatura caiu no chão, percebemos que se tratava de um lobisomem, pois ele caiu na área em que a luz da lua iluminava bem. Após ele cair, a criatura deu um outro uivo e começou a rosnar. Porém, ela entrou no meio da mata e foi embora. Começamos a escutar os cachorros ao pé da árvore. Ficamos em cima da árvore até o amanhecer. Posso dizer que essa foi a noite mais longa da minha vida. Pela manhã, pegamos as coisas e voltamos para casa, sempre atento a todo o barulho. Após alguns dias, meu pai foi deixar uma encomenda de carvão na área urbana. E quando ele já estava voltando, parou em uma venda para tomar uma pinga. Foi então que o homem daquela venda falou para o meu pai que passou um homem com ferimento de tiro naquela rua ainda pela manhã. O senhor disse que tentou ajudar, porém o homem negou a ajuda e foi embora. Foi então que meu pai deduziu que esse homem era a tal criatura. Até pensou em comentar com o dono da venda o que tinha acontecido, mas ele preferiu ficar quieto.
Desde aquele acontecimento, nós não caçamos mais à noite e nem andávamos na rua até de tarde, pois foi a pior noite das nossas vidas. Mas graças à coragem do meu pai, eu estou aqui para contar esse relato. Essa é a minha história. Acredite se quiser.